Olá, meus amores! Vamos falar hoje sobre os cabelos brancos, né? Que é um dos assuntos, eu sempre falo, um pouquinho polêmico, que eu tenho no meu espaço. Eu não sei se no espaço de vocês é assim, mas as clientes querem uma solução em termos dos cabelos brancos, né? E elas querem uma resposta. Se existe um produto, se existe alguma coisa para parar de nascer esses cabelos. Sendo que por detrás do cabelo branco existem vários fatores do aparecimento dele. Primeiro é o estresse, existe uma predisposição genética, problemas hormonais, e eles começam a surgir após da queda da melanina. Então existem vários fatores aí em termos do aparecimento do cabelo branco. Mas será que esses cabelos eles conseguem definir, ou seja, fazer o permanente afro? Gente, vai depender muito da fibra capilar. Eu vou contar uma situação, um exemplo aqui para vocês, né? Que eu passei e eu sempre uso a minha mãe como exemplo porque ela também passou por isso. Ela era dependente do permanente afro e com os anos ela começou a ter muito cabelo branco, né, na parte da frente, como muitas mulheres vão se identificar. Parece assim que nasce só aqui na parte da frente do cabelo. E quando eu fui retocar o permanente afro dela ao longo desses anos, onde tinha muito cabelo branco e não tinha mais melanina, o permanente afro ele não obedeceu 100%. Mas a fibra da minha mãe era aquela fibra muito lisa. O cabelo da mãe era liso natural. Então esses cabelos eles já são complexos de não ter cachos. Ou seja, nós vamos fazer cachos nesse cabelo, né? Foi uma criação de cachos, né, num cabelo liso. Então a partir do momento que ele ficou branco, aí fica um pouco mais complexo para você dar uma definição melhor. Mas claro, né? Eu fui, com o passar dos dias, eu fui pesquisando, fui estudando, fui procurando uma solução, porque minha mãe não queria saber, ela queria ficar cacheada, né? E ela queria ter os cachinhos dela de volta e o branco estava atrapalhando ela. Então, o que eu decidi? Eu fiz uma pintura à base de amônia no cabelo dela e depois de uma semana eu fiz o permanente. Ficou perfeito os cachos dela, ficou por igual, 100%, todo parecido. Não ficou, porque quando eu fiz o teste de mecha na parte do branco, na parte da frente, ficou igual uma cordinha. Ele não ficou definido, ficou só marcado. Mas depois que eu fiz a pigmentação à base de amônia, ele definiu. Mas existem outros tipos de fibras que não precisa você usar coloração para definir. Caso a sua cliente queira usar o próprio cabelo branco, ou seja, ela está no período de aceitação, de aceitar todo o cabelo, ele ficando branco, né? Mas ela quer ter a definição do permanente afro, ela é de uma fibra do 3A ao 4C, pode sim fazer o permanente afro, você consegue fazer tranquilamente, fica maravilhoso o trabalho, tá? Mas existe todo um preparo antes de você fazer o permanente afro. Se nos cabelos que tem a melanina 100% ok, você já tem aquele cuidado, imagine um cabelo que já está todo branco, então você tem que ter um cuidado maior, fazer o teste de mecha, se for possível, em 4 partes da cabeça, tá joia? Que vou estar mostrando para vocês como é que eu trabalho em termos desses cabelos, tá? Mas eu tenho clientes que têm um cabelo branco e elas são dependentes do permanente afro e o cabelo vai crescendo tranquilamente e elas fazem o uso desse procedimento sem problema nenhum. Tá? Então o cabelo branco não é problema nenhum em termos dos cachos, tem solução sim e você pode ficar definido.